para crescermos, para nos perfazermos, para a gente ir crescendo. Ninguém nasceu perfeito, mas às vezes a gente se arvora em sermos perfeitos e ficamos julgando os outros e às vezes muito duros conosco mesmo, cobrando exageradamente de nós, sem nenhuma misericórdia conosco mesmo. Às vezes somos muito duros com os outros e com nós mesmos. Esse é o tema da liturgia de hoje. Dificuldade de lidar com a fraqueza. Eu acho que é um lado da liturgia de hoje. O outro lado da liturgia de hoje é essa cultura que nós vivemos, que é maniqueísta. Mani foi um cara que na época de Santo Agostinho criou uma doutrina que ficou famosa, que por isso se chama maniqueísmo, que é dizer que o mundo está separado em bom, bem e mal, e que bem e mal têm a mesma força. Então a gente divide o mundo, de um lado os bons, de outro lado os maus. Estão separados, branco e preto. As novelas da Globo são todas assim, os bons são totalmente bons e os maus são totalmente maus. Essa é uma pintura completamente errada da realidade, porque a realidade não é branco e preto, ela é toda misturada, e eu sou bom e mal, você é bom e mal, você é bom e mal. Todo mundo tem coisas boas e más, todo mundo. E a gente às vezes tem muita dificuldade de aceitar que também eu tenho coisas más. Então, eu celebrando em comunidade pequena ontem, que dá para a gente conversar mais, comecei a liturgia perguntando: diga primeiro alguma coisa boa. E tem muita coisa boa nas pessoas, humildade, bondade, serviço. E depois perguntei: mas seja honesto também, diga alguma coisa ruim que tem em você. Que todo mundo tem. Eu tenho dificuldade de perdoar, por exemplo. Cada um de nós tem os seus defeitos. Essa mescla dessas duas coisas são o tema da liturgia de hoje, que é a nossa dificuldade de lidar com a limitação, com a fraqueza, com a imperfeição, e de outro lado, essa tendência nossa a separar a realidade em boa e má, como se ela fosse assim tão clara. Na primeira leitura, o tema da fraqueza é a grande força. E apresenta Deus como alguém esse sim, que tem total força. Deus é absolutamente forte. E, no entanto, Ele é muito bondoso conosco. E ajuda na nossa fraqueza. A leitura diz, a tua força, a força de Deus, é princípio da tua justiça. E o teu domínio sobre todos te faz com todos indulgentes. Deus tem toda a força e poderia aplicar sobre nós justiça. Mas a justiça dele é clemência, é bondade, é misericórdia. Uma vez na casa da minha mãe, nas férias, nós estávamos conversando um assunto, não lembro bem do que era, mas era relativo a defeito de pessoa. E aí houve um momento de um impasse entre eu e a minha irmã evangélica, que eu acho que é muita expressão das duas visões do mundo, evangélica sem generalizar. Mas conversando, eu sei que a minha irmã dizia: mas Deus é justo e vai fazer justiça. E eu dizia: mas Deus é misericordioso e vai perdoar. E ela insistia: não, mas Deus é justo e vai fazer justiça. E eu dizia: mas Deus é misericordioso e vai perdoar. Eu acho que a visão mais católica é a mais verdadeira. Deus é justo, mas a justiça de Deus é misericórdia. Deus não aplica dureza, Deus aplica bondade. Depois a leitura continua, Mostrais a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o atrevimento. Agora, quem quer mostrar força diante de Deus, Deus castiga o atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência, com bondade, e nos governas com grande consideração, porque quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Ou seja, se Deus quisesse, Ele podia fazer uso do poder na hora que quisesse, e cortaria todo mundo se Ele quisesse. São João Batista pensou que era assim. O machado já está colocado na raiz. Quando Jesus veio, João falou: o machado já está colocado na raiz e vai cortar. E Jesus não chegou cortando nada. Não cortou a prostituta, não cortou Zaqueu.
ele não foi cortando ninguém. João Batista se enganou completamente. Deus não tem um machado que vai cortando as pessoas. Esperou por 33 anos Santo Agostinho e se tornou o maior filósofo da história da Igreja Católica. Esperou por tantos anos a Santo Inácio de Loyola, que fundou uma das congregações mais importantes da Igreja, os jesuítas. Esperou por tanto tempo a Francisco, que foi essa beleza, essa lindeza de pessoa. Deus tem paciência, espera, e Ele mostra a sua força olhando com misericórdia para nós. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. Olha que bonito. Sendo desse jeito, Deus ensina ao justo que o justo deve ser humano. Então a gente precisa ser humano, misericordioso, bondoso com a gente e com os outros, porque Deus é assim, Deus não é duro. Aí o Salmo responde de maneira muito bonita, né? Sois tão grande, fazeis maravilhas, vós somente sois deuses, Senhor. Ou seja, vós sois grande, realmente sois Deus. Porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Sois grande, fortaleza, mas também sois clemente e fiel. Tende pena e olhai para mim. Olha que bonito. Tende pena e olhai para mim. Uma frase bonita da gente rezar hoje. Tende pena e olhai para mim. Quer dizer, eu sou uma pessoa que preciso da tua misericórdia. Não sou perfeito. Sou alguém que está se perfazendo, está crescendo pouco a pouco. Segunda leitura também, não é só para completar a primeira, né? Que estava lembrando, pensando. O ser humano tem uma necessidade de mostrar força, vocês já repararam? Nós temos medo de mostrar fraqueza. E na cultura machista, isso é mais forte. Nós crescemos aprendendo que a gente não pode mostrar fraqueza. Eu já escutei tantas vezes alguém dizer assim: olha, se você apanhar fora, vai chegar aqui em casa e vai apanhar também. Quer dizer, eu tenho que ser forte, homem não chora, tem que ser duro, não posso manifestar ternura, não posso mostrar amor, tem que ser alguém duro, forte. Então, como se isso fosse a coisa mais importante da vida, né? Eu diria que exatamente o contrário. Deus, procedendo do jeito que Ele procede, nos ensina que a gente deve ser justo, deve ser humano. O justo deve ser humano. O homem, na minha opinião, é muito mais homem quando é capaz de olhar com ternura, de olhar com amor. O homem não é mais homem manifestando força. O homem é mais homem manifestando amor, manifestando ternura. O pai é muito mais pai quando olha o seu filho com ternura e com amor, do que quando olha o seu filho com dureza. E é Deus mesmo que nos ensina a não ter medo da nossa fraqueza, mas saber usar da nossa fraqueza. Na segunda leitura aparece a palavra fraqueza, força, até na oração. Esses dias eu estava pregando retiro para seminarista, e um seminarista veio conversar comigo e dizia da dificuldade dele de rezar. Dizia que acha tão difícil acreditar que tem alguém me ouvindo, que a oração é como se fosse um diálogo entre eu e eu mesmo. Aí acho bonita a verdade. A oração não é tão fácil. Aí a leitura diz que nós não sabemos o que pedir nem como pedir. Realmente a gente não sabe muito como rezar, não sabemos nem o que pedir e nem como pedir. Mas o Espírito vem em favor da nossa fraqueza. Ele vem em socorro da nossa fraqueza, com gemidos inenarráveis. Foi a resposta que eu dei para ele. A gente aprende a nadar nadando, aprende a andar andando, aprende a dirigir dirigindo, aprende a rezar rezando. Não tenha medo de ficar no silêncio, esperando Deus. Ele vai vir a ti. Não tenha medo de rezar. Reza mesmo sem saber. Reza sem ter tanta certeza. Mas não deixe de rezar. Porque Deus vem em socorro da nossa fraqueza. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então,
Qual é o segredo da oração? Fazer silêncio e entrar. Porque entrando, o mais profundo de nós é Deus mesmo. Então, mesmo que a gente não saiba muito o que falar e como falar, Deus está no mais íntimo de nós. Então, a questão é entrar no próprio coração. Essa é a primeira leitura. A segunda leitura. O Evangelho de hoje, essa parábola bem conhecida, do joio e do trigo, a interpretação que se dá dela, geralmente, é a que aparece à primeira vista no Evangelho, que é a interpretação de que, no fim, Deus vai separar os maus e os bons. Como se, na realidade, as pessoas fossem ou totalmente boas ou totalmente más. E a gente pudesse separar, esse lado de cá é joio, esse lado de cá é trigo. Como se fosse possível separar joio e trigo. Eu não conheço joio, mas o que eu já li é que o joio é quase igual ao trigo. O problema não é que seja uma erva daninha muito igual a outra. Na terra de Jesus é que tem, não sei como é isso. Mas eu já li que é assim, que o trigo é muito parecido com o joio. Então, de fato, se a gente for cortar, vai cortar e vai cortar tudo, bom e ruim ao mesmo tempo, vai misturar, vai cortar tudo. Eu acho que a interpretação principal não é essa. A principal é que todos nós somos joio e trigo. Todos nós nascemos já com joio semeado antes. Essa é a interpretação de Santo Agostinho. Quem semeou esse joio? Teve alguém muito antes de nós que juntou esse joio, Lúcifer. Lá no início da humanidade, ele pôs uma semente ruim. De maneira que todo mundo tem semente boa, que é mais, mas tem semente ruim também. Se você pegar uma criancinha de braço, ela já tem egoísmo. Ela quer já o peito da mãe e não aceita muito partilhar. Ela já traz ali o germe do joio. Depois a história vai aumentando esses joios. Alguém brigou, a criança está lá no útero, xingou, o marido xingou a mulher, a criancinha lá dentro, tadinha. Está recebendo aquele joio e está entrando no inconsciente dela. Ela não é querida, a mãe não quer tê-la, está com medo, tadinha. E lá dentro ela está recebendo aquele joio. Depois nasce, alguém trata mal na rua, alguém trata mal, o professor trata mal. E aí o joio vai crescendo. E o joio vai nos fazendo criar máscaras, para a gente se defender, a gente vai criando máscaras. Para a gente se defender desse joio que o diabo lançou e que depois o mundo também vai lançando. Infelizmente. Uma criança que nasceu pobre, que depois vai para a rua, como a gente às vezes vê, está nos semáforos, está recebendo toda hora ofensa. Não recebe um olhar de amor, um olhar de bondade. Isso vai fazendo crescer o joio nela. Por isso ele não pode julgar, porque muitas vezes o joio das pessoas são consequências do que elas viveram. O mundo vai plantando muito joio. Mas Deus plantou o trigo primeiro. As pessoas são boas. Dentro delas tem muito mais bom do que ruim, que foi o que Deus plantou. E que a gente vai ajudando a aumentar. Esse fim de semana que eu fui celebrar na roça, estava dormindo numa casa e eu fiquei encantado de ver uma família muito unida e uma criancinha pequenininha, todo mundo dá carinho. A irmã mais nova segura e olha com um olhar de ternura e a criancinha responde com um rosto bom, alegre. A mãe pega e dá ternura. Ela vai aumentando o trigo daquela criança. Ela recebe amor, ela recebe ternura. Depois, na escola, o professor que olhar para ela com amor, está plantando o trigo. Por isso é que é muito importante a gente olhar para as pessoas, cuidar das pessoas com ternura e com amor. Porque assim a gente aumenta nelas o trigo. E toda vez que a gente olha os outros com ódio, com raiva,
com maldade, a gente vai semeando nos outros o joio. E aí é difícil a pessoa ir crescendo. Então essa mistura está dentro de todos nós. Todos nós somos uma mistura de joio e de trigo. A gente pode, como diz a leitura, né? O empregado diz, vamos cortar, vamos separar. Mas não tem jeito, está tudo misturado lá dentro. Então, vamos ter paciência. Vamos ter paciência. Deus sabe a hora de cortar. E se Ele nos dá mais tempo para viver, é porque Ele percebe que nós podemos crescer. Nós podemos nos aperfeiçoar. A gente não nasceu perfeito, a gente se aperfeiçoa. Por isso é importante crescer, né? Crescer. Estava pregando essa semana para jovens, né? Estava dizendo isso, né? Que não se pode admitir num jovem é mediocridade. É meio termo, médio, né? Um jovem medíocre que não quer crescer, que não quer ser mais, não quer ser melhor, está perdendo a sua própria vocação, porque a vocação de todos nós é para a gente se aperfeiçoar. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Todos nós fomos feitos para crescer. Então a liturgia de hoje é um grande convite a gente ter bons olhos, olhar como? Olhar com ternura, olhar com misericórdia. Tanto aos outros quanto a nós mesmos. Não só aos outros. Também a nós mesmos olhar com misericórdia, com bondade, com amor. Não olhar com acusação. Muitas vezes as pessoas têm olhares que fuzilam. Olhares que fuzilam, olhares duros, de maldade, de falta de misericórdia, de falta de perdão. Peçamos a Deus que nos dê bons olhos, que nos dê bom coração, e que nos dê o desejo de aperfeiçoarmos, que não nos arvoremos em perfeitos, porque todo mundo que se acha perfeito, acha o resto imperfeito, e aí fica acusando, julgando maldosamente. Toda vez que a gente julga com maldade, a gente planta um pouco de joio. O mundo já planta joio demais, é preciso que Deus nos ajude a plantar mais trigo do que joio. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu